Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo, eu sou aluno da Faculdade Trilógica Kep Pacheco. É uma honra participar dessa live hoje, quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para homenagear esse dia tão especial, nós vamos conversar aqui com César Suós. Ele é co-inventor da Kep Motor, ele é professor também na Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Ele dá aula nos cursos de graduação, pós-graduação, cursos online, cursos de extensão, na área de gestão ambiental, nova física também, alguns outros cursos. O foco hoje aqui vai ser gerar conhecimento, reflexões em torno de um tema que é muito importante, né? E muito pertinente ao meio ambiente, que é a energia e essa tecnologia saudável e econômica. Vamos falar também dos ventiladores, os residenciais, os comerciais também. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas a gente vai tentar responder. Vocês podem ir perguntando aí durante a live. E no final da live, vocês entrando no link da bio, vai ter ali, você consegue fazer perguntas, vai ter um e-book gratuito também que a gente fez em homenagem, né, ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e tem algumas informações lá também. E antes de abrir a tela aí com o César, eu vou colocar um trecho de um documentário do canal History Channel, que traz uma breve explicação aí sobre essa tecnologia, sobre o cientista por trás de tudo isso também, o Norberto Kepp, e aí a gente já começa. Não sei se o César já entrou aí, mas eu só vou botar o vídeo, e aí eu já convido aí para compartilhar a tela. De tudo, a energia. A história do ser humano sempre esteve ligada diretamente a ela. Desde a luz solar como elemento fundamental para a criação da vida em nosso planeta, até a invenção da bomba atômica. O ser humano aprendeu a explorar a energia, mas nunca imaginou que sua própria avareza o levaria a uma situação insustentável e sumamente perigosa. Uma situação onde uns poucos controlam os recursos de muitos, ou seja, os de todos. Há muito dinheiro em jogo e, portanto, muitos interesses. A cobiça teria impedido o maior desenvolvimento tecnológico e energético. Há muitos interesses de grandes grupos econômicos frustrados no poder. Pode uma sombra obscura ter ameaçado o destino de homens valentes que tentaram mudar o mundo em que vivíamos? Quem está movimentando os fios de nosso presente? Poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor? Quem tem nosso futuro em suas mãos? Há casos similares ao de Tesla na América Latina, como o do psicanalista brasileiro Norberto Kepp. Esse pesquisador, assim como Tesla, acredita que a energia é algo que nos rodeia. Ele disse que o vácuo é em jogo e, portanto, que o vácuo é repleto de energia. E o próprio vácuo é a energia. Os planetas, o corpo humano, a matéria não se sustentam no universo por causa de forças intrínsecas à própria matéria, mas seriam sustentadas por uma energia que envolve a matéria. Dois engenheiros, César Sous e Roberto Frascari, decidiram pôr a revolucionária teoria do Dr. Kepp em prática, fabricando um motor muito versátil que utiliza a energia que se encontra no ar e a matéria para o seu funcionamento. O motor
CAP pode substituir qualquer tipo de motor. Os que funcionam com velocidade, os que funcionam lentamente, os que têm maior torque, os que têm baixo torque e sempre com uma eficiência superior. Um motor que vai economizar de 70% a 90% da energia de que o Brasil precisa. O que é que impede ou evita que o motor CAP seja conhecido e receba maior apoio? Gritando. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo, César? Estou ouvindo. Boa tarde, Paulo. Como é que Boa está? tarde. Muito bom esse vídeo, hein? Você gostou? Eu Nossa. também. Faz um certo tempo, né? É. Bom, primeiro, obrigado, né? Disponibilizar seu tempo aqui com a gente, dar esse presente aqui para o meio ambiente. Na verdade, eu que agradeço por essa oportunidade, né, Paulo? De tornar, assim, conhecida essa tecnologia incrível que pode fazer realmente a diferença no planeta em dias tão prementes, né? Muito bom. E a gente colocou um trecho desse vídeo ontem, e aí surgiram algumas perguntas aí no Instagram. Certo. Uma delas é bem genérica, né? Mas acho que já para a gente começar já é legal. Então foi o que exatamente é o Cap Motor e como que na prática ele pode ajudar o meio ambiente e a sociedade em geral. Essa é uma boa pergunta. O Cap Motor, pelo próprio nome, né, Cap, vem do cientista Dr. Norberto Cap, que escreveu uns trabalhos sobre física desinvertida. O que é física desinvertida? A física clássica, convencional, que nós estudamos nas universidades, nas escolas, ela é uma física que diz que a energia nasce na matéria. E o Dr. Norberto Cap, pelos estudos dele, percebeu que é exatamente o oposto disso. Por isso que se chama física desinvertida. É uma física que considera a matéria nascida da energia. Então, na física do Dr. Norberto Cap, na física kepiana, vamos dizer assim, a energia é básica e a matéria é secundária. Essa é a desinversão que ele fez. Então, como que isso pode ajudar o mundo, vamos dizer assim, né? Do jeito atual, pela física clássica, se você acredita que a energia vem da matéria, então para você obter energia para desenvolver as cidades, as indústrias, a civilização como um todo, tem que sair do plano material. Sendo assim, você vai destruir as florestas, você vai destruir as minerações, você vai acabar com o subsolo, com o petróleo. Então, o ser humano, por causa dessa filosofia da física invertida, vai acabar destruindo o mundo material, que é o habitat que nós tanto prezamos. E aí vem essa questão, como solucionar isso? Então, a solução não é por busca de matérias melhores para fornecer mais energia, como é o caso de pessoas que promovem até mesmo o uso da usina nuclear, da radioatividade para você extrair energia. De qualquer forma, você vai estar extraindo energia da matéria, do urânio, do tório, do césio, de elementos radioativos, que já é mais do que sabido que causam enormes danos para a natureza, esse lixo atômico. E no caso de tsunamis e terremotos, vídeo que aconteceu lá com Fukushima, em 2010, e mais anteriormente com Chernobyl, em 1986. São catástrofes que até hoje a gente está tendo que lidar com isso, e não tem um fim, não resolveu. Agora, já na física desinvertida, do Dr. Norberto Cap, você vai tentar extrair a energia para os seus meios de sobrevivência, para a sua indústria, sabe de onde? Do espaço cósmico, entende? Você não precisa de um pedaço de matéria para tirar energia, você tira ela do espaço, porque tudo que é matéria é energia em vibração.
A diferença, Paulo, da carne, por exemplo, da nossa carne, do nosso corpo, para uma pedra bruta, ambos são feitos da mesma energia cósmica, só que vibram em vibrações diferentes. São essas vibrações diferentes que constituem os diversos elementos da natureza. Então, o Cap Motor, ele vem com esse approach, com esse enfoque. Ele tem a finalidade de utilizar os ímãs permanentes, para captar, extrair essa energia do espaço e utilizar para força física e movimentar as indústrias, né, o nosso desenvolvimento. Essa é a diferença. E assim, isso é um tipo de energia limpa, né? É uma energia que não destrói a natureza. E ela é infinita, porque o cosmos é infinito, o espaço é infinito, não é verdade? A energia é infinita. Então, nós não vivemos uma crise energética, nós vivemos uma crise de entendimento da natureza. É essa a crise que nós temos. Se responder a tua pergunta, não sei. Nos termos práticos, já deu para ter uma boa ideia da economia de energia com isso. O que mais, na prática, que o Cap Motor consegue ajudar o meio ambiente? Eu pensei aqui no painel solar, eletricidade em geral também, né? O Cap Motor, ele é um motor que ele funciona pelo princípio da ressonância eletromagnetomecânica. O que é isso? Ele é um motor que ele entra em equilíbrio com o meio ambiente, pelo princípio da ressonância. Por exemplo, Paulo, quando eu ligo um rádio, e esse rádio começa a tocar a música, aquela música que está sendo tocada pelo rádio é porque eu sintonizei o rádio com a estação que está enviando a música. E o Cap Motor é a mesma coisa, eu sintonizo o Cap Motor com a energia do ambiente e ele começa a girar, porque o movimento do universo é giratório. Então é como se o movimento da energia do universo inteiro, ele está girando. E se eu fizer uma máquina entrar em sintonia com esse giro do universo, então ele me dá um giro praticamente gratuito. Entende? E é através do giro que eu obtenho a energia que eu preciso, né? Então é basicamente isso aí. E como que surgiu a tecnologia? Você falou um pouco agora no começo, mas ali o comecinho mesmo, se puder aprofundar um pouquinho. Como que surgiu, né? Essa tecnologia, na verdade, o Dr. Norberto Kepler escreveu um livro chamado A Metafísica, volume 2, né? Isso foi em 1992, onde ele já começou a delinear os primeiros princípios da energia cósmica. E em 96 ele escreveu a nova física advinda da metafísica desinvertida. Então deixa eu ver se eu explico rapidamente o que seria isso. A metafísica é uma base científica em cima do qual você constrói a ciência. Se essa metafísica estiver invertida, todo o castelo científico fica para baixo, não fica para cima, entende? Então o Dr. Kepler percebeu que a metafísica, essa ideia de tirar energia da matéria, estava invertida. Então toda a nossa tecnologia ela vai no sentido contrário ao desenvolvimento humano. E dou um exemplo. Quando você pensa, por exemplo, em ter um celular cada vez mais rápido, um celular cada vez melhor, você se afasta da capacidade máxima que o ser humano tem, por exemplo, da telepatia. Qual celular que vence a telepatia, por exemplo? Se você tivesse desenvolvido uma habilidade mental, a telepatia, você falaria muito mais rápido que qualquer celular e sem interferências, não é verdade? Então a gente, ao invés de ir ao encontro de si próprio, por causa da inversão da metafísica, nós saímos de nós e vamos em direção a uma tecnologia que tenta compensar essa falta de contato que nós temos com o nosso interior. E por aí afora, né? Então, quando o Dr. Kepler escreveu esse livro em 96, aí eu e um grupo de colegas que acompanhavam o trabalho dele, nós começamos a desenvolver uma série de experimentos nesse campo da nova física. E um dos experimentos que mais nos chamou a atenção foi o fenômeno da ressonância. E a ressonância você pode entender da seguinte forma. Imagina que você está, por exemplo, num balanço de um jardim, e você está empurrando uma pessoa nesse balanço.
Na hora que eu começo o movimento, existe uma resistência daquela pessoa. É difícil no início eu começar a dar o movimento. Mas depois que a pessoa está balançando, eu só com um pequeno impulsozinho, eu mantenho a pessoa balançando, não é verdade? Então, nesse estágio de mínimo impulso, eu estou no estágio de ressonância. Então, que conclusão a gente tem? A gente tem essa conclusão, que no estado de ressonância, um sistema, por exemplo, a balança, ela tem a máxima eficiência. Então, toda máquina que trabalhar no princípio da ressonância, garantidamente tem, pela chancela de Deus, né? Vamos dizer assim, pela natureza, porque foi Deus que fez a natureza, né? Então, pela chancela da natureza, você tem uma máquina de maior eficiência. E isso vale para motores, para qualquer tecnologia. Então, o que eu e meus colegas fizemos foi aplicar o conceito da ressonância ao campo dos motores. E sabe por que motor? Porque cerca de 50% da energia gasta no mundo hoje é para alimentar motores elétricos. Se você conseguisse um motor elétrico com maior eficiência, funcionando pelo princípio da ressonância, você diminuiria drasticamente o consumo de energia do planeta inteiro, sem mexer na produção. E você liberaria as usinas hidrelétricas para criar muito mais indústrias, para alimentar muito mais indústrias e muito mais desenvolvimento humano. Então, em outras palavras, com a infraestrutura do planeta hoje, se nós substituíssemos essa tecnologia atual pela tecnologia ressonante do Cap Motor, instantaneamente o mundo passaria a um surplus de energia. Nós teríamos energia em excesso e não em deficiência. Tá? Pensei aqui também nesse conceito de ressonância, mesmo que num momento inicial, hoje, uma fábrica tem lá todos os gastos, né, com os motores, mas só dos ventiladores que vocês já comercializam hoje, o de parede ou pedestal de 60, a economia que deve fazer deve ser muito alta, né? Porque ele está usando está em ressonância, utilizando a energia que está no espaço. Eu posso dar um exemplo prático para você e para quem está nos ouvindo. Nós lançamos em 2014 um ventilador de teto chamado Universe, né? Fizemos ele na China, fomos convidados por uma empresa de motores chinesa, estivemos na China, eu mesmo trabalhei lá 2 anos no desenvolvimento desse projeto. Nós fizemos 2.200 unidades como teste de tecnologia, o que foi amplamente aprovado, o que significa que o Cap Motor pode ser colocado em qualquer produto. E qual foi o resultado pelo Inmetro, né? Quando o ventilador convencional de teto, ele consome aproximadamente 170, 180 watts para funcionar, o Cap Motor consome 28. Então você vê que a diferença é simplesmente brutal, de 28 para 160, vamos dizer, 170, entende? Porque os ventiladores variam um pouco, entre 150 e 200. Vamos pegar 170 como média. Então, de 28, de 30, de 30 para 70, você está economizando 140 por ventilador. Então, se você fizer uma conta rápida, você vai ver o que isso significa. Se você pega o mercado de ventiladores no mundo, no Brasil, que chega a 3 milhões de ventiladores de teto funcionando 8 horas por dia, em média, durante 6 meses no ano, você fazendo essa conta, ao final de um ano, você estaria economizando uma turbina de Itaipu. E sabe o que significa isso? Você alimentaria um país inteiro, como o Paraguai, por exemplo, só com essa economia de energia. Isso se traduz também em 300 mil casas, esse custo, 300 mil casas populares que você poderia estar entregando por ano para as pessoas, só com a economia que o ventilador de teto faz. Eu não estou falando nem de outros ventiladores, só do ventilador de teto. Por aí, os nossos ouvintes podem fazer uma ideia do que eu estou falando. O que significaria essa tecnologia no mundo hoje? Não sei se eu respondi a pergunta. Deu, ótimo.
antes de ir para a próxima aqui, está perguntando aí o Gabriel, qual duração em anos desse ventilador? Olha, Gabriel, a duração desse ventilador, nós não temos... Eu tenho, por exemplo, os primeiros ventiladores que nós fizemos na prática, eles datam de 2010, 2009, fim de 2009, 2010, o primeiro ventilador que nós fizemos. Nós temos ventilador funcionando até hoje. Tem alguns que eu deixei em teste, funcionando direto 24 horas por dia. Eles passaram de 8 anos de uso contínuo. Agora, por que isso? Porque o ventilador, por ressonância, Cap Motor, ele não esquenta, ele tem um motor frio, ele trabalha frio. E não sei se você sabe, a maior causa de quebra de um produto com motor é o calor do motor. Então, como o Cap Motor não esquenta, ele tende a durar praticamente eternamente, entende? Porque o circuito funciona superdimensionado e o motor não vai queimar, porque o verniz do motor dura. Porque quando você esquenta muito o motor, o verniz do cobre começa a soltar, ele começa a craquear, quebrar, entende? E depois passa 2, 3 anos ele queima, porque aí o cobre começa a fazer contato e queima o motor. No caso do Cap Motor não tem esse problema, o motor é frio, então ele dura enquanto o cobre esmaltado durar. E isso eu não faço ideia quanto tempo dura, mas certamente mais do que 10, 15, 20 anos. Tá? Que ótimo, então, porque você já respondeu também a pergunta do Regis, que estava perguntando se pode funcionar interruptamente. E nisso que você falou agora, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, uns 7 anos atrás, e eu fiquei completamente viciado em ar-condicionado. Lá, à noite, eu usava sempre para dormir. Você ia de uma rua para outra, tinha que ir de carro, o ar-condicionado estourando. E minha mãe, na época, me deu um ventilador Cap Motor. E ela falou, não, você não precisa de ar-condicionado. Aí eu falei, você não sabe, mãe, que quer morar aqui no Rio de Janeiro. Só que aí eu falei, bom, vou usar para ir diminuindo, né, o uso do ar-condicionado. Só que chegou uma hora que eu nem precisava mais usar. E aí, quando eu fui entender o que é justamente por essa questão do motor frio, né? Que ele não está o tempo inteiro utilizando eletricidade, é isso? Isso. Você me lembrou de outra característica que eu até esqueci de falar. Se o motor é frio, o ar, a brisa que ele faz é totalmente fresca. Entende? Então, é um ar que sai na temperatura ambiente. Quando ele passa pelo seu corpo, ele realmente refresca. Existem casos, Paulo, de ventiladores de teto que o motor esquenta até 140 graus. Então imagina o que é você ter um motor de um ventilador a mais de 100 graus de temperatura, mandando ar para você. Ele está mandando um ar quente. Então você quer se resfriar e não está, percebe? No caso do Cap Motor, esse ar é uma brisa totalmente natural e fresca. Só quem provou o Cap Motor pode saber disso que eu estou falando. E nesse caso ele dá menos resfriado, menos problemas, porque a brisa está na temperatura ambiente, entende? Eu ouvi até alguns depoimentos de pessoas falando que os animais da casa, né, principalmente cachorro e gato, que não gosta de ficar na frente do ventilador, eles param ali na frente e ficam o dia inteiro, né? São inúmeros os casos de clientes que compraram nosso produto e reportaram isso, dizendo que nunca viu um negócio desse. O gato ficava sentado na frente do ventilador, tomando aquela brisa. O gato geralmente foge do ventilador, eles não gostam, e o cachorro também. E são inúmeros os casos. Mas por que isso, Paulo? Porque os animais, eles são muito sensíveis às energias magnéticas. Eles captam os benefícios dessa energia no campo terapêutico também. Por exemplo, se você se perguntar por que na Indonésia, quando houve aquela tsunami, lembra aquele tsunami que matou milhares de pessoas? Por que os seres humanos não foram capazes de perceber as ondas emitidas pela Terra e ficaram lá e a tsunami matou eles? Mas os animais não. Os animais tiveram essa sensibilidade de perceber que algo estava errado e eles fugiram para o alto das montanhas. Os animais não morreram. Quem morreu foi o ser humano. Porque o ser humano,
com esse estilo de vida tão civilizado, entre aspas, nessa metafísica invertida, ele mais se distanciou de si próprio. Então ele se distanciou, inclusive, da consciência daquilo que ele percebe da natureza. Ele está rompendo o contato com essas energias da natureza. Então ele se torna mais inconsciente e vítima dessas catástrofes. Então, por exemplo, o Cap Motor, ele funciona com campo magnético rotativo, e para quem tem sensibilidade suficiente com os animais, ele vai acabar percebendo que esse campo magnético rotativo e pulsado, que é um campo magnético pulsado numa determinada frequência, ele acaba massageando o corpo. E não sei se você sabe também, no estudo do biomagnetismo, existem mais de 500 trabalhos feitos, científicos, realizados na Áustria e na Alemanha, comprovando os efeitos benéficos de campos magnéticos, de ímãs permanentes e campos magnéticos pulsados. E o Cap Motor tem os dois. Vou te dar um exemplo. Uma revista, o Jornal da Associação Médica Americana, em setembro de 2009, publicou um estudo mostrando que o ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Ele mostrou que se você pegar uma placa de Petri e colocar células cancerígenas nessa placa e submeter essa placa ao campo magnético norte de um ímã, após 3 meses, o crescimento daquelas células cancerosas, elas regrediram, elas diminuíram totalmente. 3 semanas. Oh. E o Polo Sul continuou crescendo, mas numa taxa muito inferior ao que cresceria sem os ímãs. Entende? Então, tanto o Polo Norte como o Polo Sul de um ímã, ele tem efeito terapêutico sobre células cancerígenas. Agora, eu mesmo, como pesquisador e cientista dessa área magnética, eu realizei pela FATRI, a Faculdade Trilógica, Cap Pacheco, em Minas Gerais, onde eu leciono cursos de nova física, essa física desinvertida. Fiz experimentos com feijões orgânicos, com feijões em copos de vidro com algodão. Embaixo do copo de vidro eu botei o polo norte do ímã, embaixo do outro copo o polo sul e o terceiro copo de controle sem ímã. E peguei os feijões do mesmo saco de feijões, idêntico, com a mesma luz, com o mesmo tudo, um rigor absoluto. Ao final de 2 semanas, Paulo, o polo norte tinha crescido isso, vamos dizer 22 ou 23 centímetros, o polo sul tinha crescido 12 ou 13 centímetros, e o outro, na ausência do campo magnético, 4 ou 5 centímetros. Nossa. Então, esse experimento, ele corresponde exatamente ao que esses cientistas reportaram na revista americana com as células cancerígenas. Em outras palavras, eu quero dizer que o magnetismo, ele não é estudado na medicina ocidental, mas ele já é amplamente aceito na Rússia, na China, no Japão, na Índia, na Áustria e na Alemanha. Os cientistas estão indo cada vez mais no sentido de perceber os benefícios do uso do magnetismo, tanto estático, vindo de ímãs permanentes, como campos magnéticos rotativos. Entende? Então, o Cap Motor, ele tem os dois. Ele tem o ímã permanente e tem o ímã rotativo em ressonância. Então, ele causa esses efeitos que os animais sentem. Sentem sim. Bom você falar isso, porque eu tenho amigos atletas, profissionais mesmo, tem pilotos de carro, da Stock Car, e eu sei que eles já fazem alguns tratamentos. Se eu não me engano, eles falaram de fisioterapia até, que eles usam já tem umas correntes. Então já vou avisar eles para colocar o ventilador urgente em casa, que vai ser... Paulo, não precisa ir muito longe. Vou te dar um dado que isso ninguém tem como descomprovar. Tem aquele professor Goiz, que é um dos baluartes desse estudo da magnetoterapia. Ele é um professor doutor mexicano. E ele tem essa magnetoterapia altamente desenvolvida. E o que ele percebeu? Ele percebeu que o polo norte do ímã, ele dilata as veias do corpo. E o polo sul contrai. Então, se você sabe que a dor de cabeça é uma dilatação da veia ou uma contração das veias,
O que você acha de um campo magnético giratório? O que ele vai fazer na sua cabeça? Ele vai começar a massagear as veias da sua cabeça, dilatando e contraindo, dilatando e contraindo, dilatando e contraindo. Isso não é a mesma coisa do que quando você tem um músculo tensionado, você vai fazer uma massagem, você contrai, dilata, contrai e solta, contrai, solta, contrai, solta. O músculo volta ao normal. É isso que acontece com a veia na cabeça. Ela volta ao normal. É um tipo de massagem magnética que você faz com o uso da magnetoterapia dinâmica. O Cap Motor tem isso aí, tá? Para falar nessa parte terapêutica, né? E voltando um pouco aqui no comercial, outra pergunta. Foram pessoas mais ligadas à fábrica, à indústria, galpão, querendo saber a diferença do Cap Motor para outros motores. Olha, você pode dividir os motores elétricos em duas grandes classes. Motor de corrente alternada e motores de corrente contínua. Nessas de corrente contínua, você tem os motores que são eletrônicos e os que não são eletrônicos, tá? Mas é corrente alternada e corrente contínua. O Cap Motor, ele seria uma terceira classe, chamada corrente ressonante. Entende? Não é contínua nem alternada, é ressonante. E ele é um motor que, na sua concepção original, ele não usa núcleo de ferro. Ele não usa... Normalmente o motor, você pode notar que ele tem o ferro e você enrola o cobre em torno do ferro. Sim. E o Cap Motor, por trabalhar com ressonância, ele não usa o ferro. Aí você vai me perguntar, mas como? Se você não usa o ferro, o motor não tem força? Não. O motor tem e tem força sim. Porque ele usa o princípio da ressonância e ele trabalha com a energia do espaço. Então, deixa eu só dar uma breve explicação para quem é um pouquinho técnico no assunto vai entender. Quem não é, depois eu explico de outra forma. É o seguinte, você tem um fio que passa eletricidade pelo fio, certo? Então, você alimenta os motores com a eletricidade que passa pelo fio. Para o Dr. Norberto Kepp, na nova física desinvertida, a eletricidade que passa pelo fio, ela não vem dentro do fio, mas ela é captada do campo magnético fora do fio. E o que passa pelo fio é somente uma parte muito pequenininha de toda a energia que você tá chupando para alimentar o motor. Então aí já está havendo uma perda de energia muito grande. Então, o que nós utilizamos no Cap Motor? Nós, em vez de trabalharmos com a corrente elétrica do fio, nós trabalhamos com o potencial que está em torno do fio. Então, você trabalha mais com a energia de fora do que com a energia de dentro. E o mesmo fenômeno se aplica para a bobina. Quando você tem o ferro e você tem uma bobina em torno do ferro, o ferro concentra as linhas magnéticas. Só que você tirando o ferro, o que acontece? O ferro fica no espaço, o campo magnético fica no espaço. E nós temos uma patente que confina esse campo magnético do espaço e joga diretamente no rotor, fazendo uma interação integral, sem que o magnetismo fique aprisionado no ferro do estator. Bom, isso é um pouco técnico, mas quem é técnico vai saber o que é que eu estou querendo dizer. Fazendo o nosso curso de Cap Motor, a pessoa vai entender exatamente o que eu quero dizer. Então, nós trabalhamos tanto com a eletricidade fora do fio, como com o magnetismo fora do ferro. É isso que torna o motor potente e pequeno, porque o Cap Motor também consegue ficar muito pequeno. E o Gabriel, esse sim, engenheiro eletricista, ele está perguntando aqui. Sabemos que o ímã perde sua função com o calor. Esse motor, se eu colocar em uma indústria com um ambiente extremamente quente, acho que ele quer saber como que ele funcionaria, né? Olha, milagres não existem, né? Se o ambiente é muito quente, obviamente ele vai afetar. Agora, uma coisa é certa, o Gabriel deve saber que quando você vai fazer um ímã, você trabalha com capacitores de alta carga, alta capacitância, e você descarrega a energia acumulada nesses capacitores em frações de segundo. E isso é que magnetiza um ímã.
O Cap Motor, ele trabalha com pulsos de energia. E a cada pulso de energia que ele dá num passo elétrico do motor, ele provoca um pico de voltagem altíssimo, que às vezes chega a 1000 volts. Um motor de 220 vai ter picos de 1000 volts. E o que acontece com um pico de 1000 volts sendo aplicado no sentido do magnetismo? Vai fortalecer o campo magnético do ímã. Então, no caso do Cap Motor, o ímã do magnetismo dos rotores, ele é constantemente reparado pelo próprio princípio de funcionamento do motor. É uma coisa inédita que não acontece com nenhum outro motor. Agora, obviamente, ele não vai poder trabalhar dentro de uma caldeira ou muito próximo a locais muito quentes, que aí vai depender da temperatura que o ímã aguenta, né? Mas são situações muito especiais, né? Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui. Não sei se você já falou tudo, né? Mas quais os benefícios e vantagens deste ventilador sobre os convencionais equivalentes? Olha, de cara eu já posso dizer que a primeira vantagem seria o consumo significativamente menor. Se eu pegar na máxima velocidade esse ventilador de 60, né, o de parede e o de pedestal, ele consome em torno de 53, 54 watts contra 200 do convencional. Então você está ganhando pelo menos entre 2 terços e 3 quartos de energia no uso desse ventilador. Agora, outra vantagem enorme que você tem é a durabilidade, porque não esquentando ele vai durar mais tempo. A terceira grande vantagem, ele é um bivolt automático. Então você não tem que ter medo de colocar ele no 110 ou no 220, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Inclusive com relação à frequência da rede. 50 e 60 Hz, ele aceita igualmente os 50 e 60 Hz, o que o torna um ventilador universal. Você pode vender ele para qualquer parte do planeta que ele vai funcionar. E outra grande vantagem, ele é um ventilador muito próprio para ser utilizado com painel solar. Você pode usar ele tanto com inversores, como com um simples duplicador de tensão para se adaptar ao painel solar diretamente, né? Agora, uma outra grande vantagem que esse ventilador tem, é que quando ele funciona com painel solar, você tem o painel, uma bateria e o ventilador. O ventilador, por trabalhar por ressonância, o motor funcionaria exatamente como o coração funciona para o corpo. O coração é que determina a batida do corpo todo. Você vai respirar de acordo com o teu coração está batendo, entende? Dou um exemplo, se você entra numa sauna, teu coração dispara um pouco porque o ambiente lá é muito estressante, é muito quente. Você começa a suar, então a aceleração do seu coração acelera para tentar manter o equilíbrio interno. Entende? Então ele vai tentar entrar em ressonância, um outro grau de ressonância. Se você sai da sauna e vai dormir, o teu coração ele abaixa a pulsação, obviamente porque você está dormindo. Então você nota que o coração é o motor do corpo que se adapta à carga, à situação externa. No caso, o Cap Motor, ele vai se adaptar ao painel solar que ele está usando e se adaptar à bateria. Então, conforme ele entra em ressonância, ele faz com que o painel e a bateria façam parte do sistema. Então a bateria e o painel são como se fosse o corpo e ele o coração. Então nesse estado, tanto o painel como a bateria se beneficiam e produzem mais, aumenta a eficiência do sistema como um todo. Então você teria um aumento de eficiência não só do motor, mas da bateria e do painel solar, coisa que nenhum outro motor faz, nenhum outro aparelho, tá? Ótimo. E, então a gente pode dizer que é um produto de valor agregado, né? Aí tem um pessoal aqui colocando, né? Como é possível adquirir um ventilador desses e se o custo é similar a outros no mercado? Que acho que não tem outros no mercado com esses outros benefícios, né? Não. Eu nunca vi. Por benefícios, isso seria um absurdo, cobrando por patentes, né? Porque o preço do produto seria mais por patente. Nós, da Associação Cap Pacheco, não temos essa finalidade.
A finalidade é justamente levar essa tecnologia para o mundo. Então, o preço do ventilador, ele é simplesmente determinado pela fabricação dele. E por fabricação, hoje ele está saindo um pouquinho mais caro que o convencional. Vamos dizer, se o convencional você encontra um equivalente por 350 até 400 reais, o nosso está na faixa de 450, 470 reais, o mesmo ventilador. Quer dizer, não é muito. Agora eu digo, por que isso? Porque nós temos uma produção extremamente limitada. Se você aumenta a produção, obviamente o preço cai. Então, a nossa ideia é que em breve a gente consiga ter o produto ao preço de mercado, pelo menos o preço de mercado com todas essas vantagens, sabe? Muito bom. O Art Deco, botei a foto aqui, acho que ele deve estar Ele tem a característica da madeira, ele é bem artesanal, né? Esse aí é o artesanal, né? É outro produto. Eu estava falando do ventilador de parede e de pedestal, né? Que é um produto também. Esse artesanal, ele já é um motor todinho feito à mão e a gente utiliza não só os estagiários também lá da faculdade Cap Pacheco, do setor de ciências ambientais, nosso lá em Cambuquira, eles fazem estágio nessa fábrica e tem uma série de associados nossos que trabalham nessa fábrica. Então, cortam a madeira, lixam a madeira, revestem a madeira com folheado natural. Quer dizer, é um trabalho muito, muito bonito o que é feito com esse ventilador. Ele é feito com muito carinho, todinho feito em madeira e metal. E é um ventilador bivolt automático também. E com um ar muito fresquinho, muito gostoso, muito silencioso. É um produto para a vida toda, sabe? E um excelente presente, sabe? Excelente presente, porque é um ventilador que vai durar para a vida toda e você não encontra ventilador de madeira. Você pode encontrar de metal e de plástico, mas de madeira você não vai encontrar justamente pelo fato de que os motores podem esquentar e acabar queimando a madeira. Nesse caso, isso não ocorre. O motor é frio e vai permanecer frio do início até o fim, entende? Então, ele é totalmente ambientável, vamos dizer assim, com a madeira, né? Gostei. O design dele também é bacana, né? Para os arquitetos, acho que podem usar bastante. E o pessoal tem perguntado aqui no Insta, eu vou te falar aqui algumas perguntas. Eles voltaram um pouco para... A Lourdes está aqui fazendo... Está ajudando a gente aqui, ó. Ela colocou custo baixíssimo. Um celular custa 3 vezes mais. Dependendo do celular, 10 vezes mais, né? Sim, sim. Você vende Mercedes-Benz a preço de carro comum. E tem uma vantagem, esse aí não tem upgrade, né? Quanto mais ele for, mais vale, né? Os primeiros modelos são os mais valiosos, né? Porque essa é uma tecnologia nascente. Vale a pena ter um dos primeiros modelos para guardar para a vida toda, sabe? Vale a pena. E o Plínio está perguntando aqui como pode ser encomendado e pedido. Terminando a live aqui, vai ter um link na bio, que tem os contatos, e-mail, e também vai ter o e-book gratuito. Você pode clicar lá e ele vai te direcionando. Tá e certo. a Thelma está perguntando qual distância que ela precisa ficar do ventilador para receber essa energia. E até mais ou menos dentro da mesma pergunta, a Mari Galvão, ela perguntou se é possível direcionar o campo magnético nesse exemplo da dor de cabeça, para melhorar a dor. No caso de dor de cabeça, você não precisa botar o vento direcionado para você. Você pode botar o ventilador voltado para outro lugar, o oposto de você. E você fica ele mais ou menos a 1 metro de distância, 1,5 metros. Essas ondas magnéticas são ondas muito... Elas caminham pelo espaço sem problema, né? E a Isabela também, a qualidade e durabilidade acabam amortizando esse custo de valor agregado, né? Eu acho que o pedestal e parede, pelo que você falou, um preço super competitivo. E o Art Deco tem mais essas outras vantagens terapêuticas, né? Vamos dizer. Além do que, o Art Deco ele é uma peça estética maravilhosa. Vamos dizer que você tem um móvel que você queira combinar o seu móvel com algo que fique ali em cima.
Ele é maravilhoso, o acabamento desse ventilador vale a pena. Um piano de cauda, você bota um desse aí preto em cima, fica lindo. Você tem um móvel marrom, você põe um ventilador desse folheado em mogno, também é lindíssimo. O acabamento dele em cera fica lindo, lindo, lindo mesmo, sabe? Vai com qualquer ambiente. E é um estilo Art Deco muito artístico, né? E estão perguntando aqui também de patentes, de prêmios, e se tem também outros produtos sendo produzidos com essa tecnologia, como que está o desenvolvimento, se pode ser aplicado para outros produtos. Olha, numa vez numa conferência lá na Alemanha, um engenheiro, ele chegou para mim, depois de gostar muito do que foi apresentado. Olha, tive uma conferência lá, viu, Paulo? 150 engenheiros aplaudiram essa tecnologia de pé na Alemanha. Esse eu tenho um tremendo apreço pelo povo alemão, porque eles têm uma capacidade técnica invejável e foram capazes de entender os limites dessa tecnologia. E um dos engenheiros, na época, nós tínhamos apresentado um motor de alguns watts, apenas 150 watts de potência. Ele falou para mim assim, olha, se você quiser demonstrar para o mundo que essa tecnologia ela é universal, produza um motor de 1 cavalo e faça as comparações com o motor de 1 cavalo de força. Porque de 1 cavalo para baixo ou para cima, você consegue provar que dá para ser feito. E eu peguei isso, sabe, Paulo, como lição de casa. Trouxe para o Brasil e fiquei anos, eu e meu colega, o Roberto Frascari, o irmão dele, o Alexandre Frascari, sempre nós três, desenvolvendo tanto a parte do controle eletrônico como a parte do motor físico em si. E nós finalizamos um produto de 1 cavalo maravilhoso. É o melhor motor de 1 cavalo que existe no mercado, isso não há dúvida. Só que ele existe em termos de protótipo de laboratório. Então, com isso, nós conseguimos provar que é possível, sim, você fazer uma escala de potência de motores para pegar até um automóvel ou fazer girar grandes equipamentos industriais. Hoje eu não tenho mais essa dúvida e ninguém mais tem essa dúvida. A questão agora é só desenvolvimento da tecnologia, né? O princípio está aí e está provado que funciona. Então, que tipo de produto que eu tentei fazer nesse período todo? Você sabe, eu peguei uma série de produtos de mercado, indo desde um aspirador de pó, um tanquinho de lavar roupa, peguei liquidificador, que envolve vários tipos de motores diferentes, AC e DC, né, o corrente contínua e alternada, várias aplicações em que o rotor gira devagar, outras aplicações o motor tem que girar rápido, uns tem que ter força, outros tem que ter velocidade, etc. e tal. E desenvolvemos cap motors equivalentes para todas essas aplicações. Então nós fizemos motor de ar-condicionado, fizemos motor de batedeira de bolo, motor de liquidificador, de aspirador de pó, de tanquinho de lavar roupa, de máquina de lavar roupa automática. Tudo isso nós fizemos em laboratório. E conseguimos provar que o cap motor bate todos os diferentes tipos de ventilador de produtos que existem no mercado. Isso em nível de laboratório. O que significa isso? Que nós estamos prontos sim, para aplicar esse motor nos mais diversos produtos que tem no mercado. Hoje eu não tenho medo de dizer isso e de boca cheia, tá? É uma questão só de arregaçar a manga e desenvolver o protótipo industrial e botar para o mercado. Muito bom. César, eu sei, voou o tempo, eu olhei agora no relógio e eu não acreditei. Eu sei que você tem uma reunião agora. Sim. Assim que você sair, eu vou avisar aqui o pessoal, eu vou ainda colocar um vídeo do próprio Norberto Kepp, falando sobre o Cap Motor. Eu já queria agradecer o César e, inclusive, até uma última pergunta, porque você tem vários testes, né, que já comprovaram a eficiência energética, a economia, tem vários depoimentos de pessoas falando das melhorias na saúde, equilíbrio energético, tem todas as patentes na Rússia, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, aqui no Brasil mesmo. Vocês ganharam em 2015, né, o prêmio, acho que é o prêmio dos prêmios, né, lá em Hong Kong, na maior feira que tem de eletrônicos.
E outro que vale a pena comentar, ganhamos um prêmio também oferecido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, em 2015, na Califórnia. E também, em função desse evento, fomos convidados a demonstrar tecnologia na Singularity University. Para quem conhece, é uma das universidades de ponta na área de tecnologia, financiada pelo Google, pela Facebook, pelo Instagram, por essas grandes empresas de mídia, né? A gente vai postar aí nas próximas semanas os diversos prêmios. Acho que esse de Hong Kong talvez tenha sido o maior, porque foi, além do motor de eficiência energética, tem um prêmio geral, que é de inovação e tecnologia, que vocês ganharam também. Então, com tudo isso que envolve essa tecnologia, pensando num presente para a gente dar para o meio ambiente, que a gente que está te ouvindo aqui hoje, que a gente pode fazer para espalhar essa tecnologia por aí? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Que a gente podia... Olha, acessar o nosso site e procurar saber. Para começar. E levar o ventilador de presente também. Se não quiser para si, dá de presente para quem você ama, porque com certeza vai ser um super presente, viu? Maravilha. Sabe, eu costumo dizer uma coisa, uma brincadeira, sabe, o Paulo? Que isso aí no futuro vai valer mais do que guitarra de John Lennon. Tenho certeza. Tá certo. Então, obrigado mais uma vez. Para mim, honra total poder estar aqui conversando com você. E boa reunião. Eu vou colocar para o pessoal aqui agora um vídeo do Dr. Kepp. E terminando a live, o link na bio tem o e-book gratuito e tem outras informações lá também. Sexta-feira que vem, às 2h, a Adri colocou aqui Dia dos Namorados. Vai ser no Dia dos Namorados, na sexta? Acho que vai, né? Vai ser às 2h, a gente vai fazer mais uma live aqui no Instagram da Kepp Motor. Então, César... Então, eu que agradeço. Muito obrigado aos ouvintes e até uma próxima. Agora eu vou botar um vídeo aqui para a gente encerrar. Espero que vocês gostem. Tá sem som? Acho que tá sem som o vídeo, né? Mas quem quiser, manda uma mensagem aqui pra gente. Eu mando o link só desse trecho que ele está falando, mas no próprio Instagram, se vocês olharem ali nos destaques, ou até no IGTV tem o vídeo desse trecho aqui com as 5 intenções na criação do Kepp Motor. Então, obrigado a todos aí, espero que tenham gostado e na próxima semana a gente conversa.